Podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados, Igreja, Gota do Amor, de Alumínio. Olá, paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um episódio do podcast Você Crê. Sejam todos muito bem-vindos, porque aqui a presença do Senhor é real. Esse projeto, esse programa é para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom, maravilhoso e tem feito grandes maravilhas. E o objetivo desse projeto, desse programa, é compartilhar a história de superação, fé, transformação que Deus tem feito. Testemunhos é o nosso objetivo. Então já peço que você compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, tá bom? Ativa as notificações em todas. E não deixe de acompanhar todas as nossas programações. Estamos em todas as plataformas, fazendo esse trabalho abençoado e vidas têm sido edificadas. Hoje o nosso convidado, pastor Evanildo Ferreira, o vereador, estará contando a sua história, o seu testemunho, a história de superação que Deus tem feito, de extraordinário na vida dele, e eu tenho certeza que esse testemunho vai tocar em você, tá bom? Estamos um pouco gripada, esse clima, essa mudança de clima terrível aí na cidade, então, perdão pela voz meia rouca, mas estamos aqui com o objetivo de levar o ID do Senhor, não importa de que forma estamos, importante é que estamos aqui para cumprir a missão, a nossa missão é árdua, de fazer a vontade do Senhor. E eu quero deixar uma mensagem para vocês em Salmo 139, que diz assim, Salmo 139, a partir do versículo 7, que diz assim: aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Uma pergunta. Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Então, olha esse versículo, depois vocês meditem aí na casa de vocês, essa reflexão do salmista, de Davi, o Salmo de Davi, que ele pergunta: para onde eu irei? Para onde nós iremos se só Ele tem a saída? Para onde nós iremos se só Ele é o nosso escape? Para onde nós iremos se Ele é o nosso tudo? Ele precisa ser o nosso tudo. Então, por mais que você não consiga crer e aceitar esse Jesus, Ele existe. Ele está aqui entre nós e Ele quer mudar a sua vida. Eu creio que assim como Deus transformou a vida do pastor Evanildo, transformou a nossa vida, Ele vai transformar a tua também. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que faz. Então não adianta a gente achar que vai se esconder da presença de Deus. Ou se você não invocar, Ele não vai aparecer. Ele pode ter certeza que Ele vai aparecer para você de alguma forma. O Senhor, Ele aparece, Ele faz alguma forma de te chamar a atenção e mostrar a grandiosidade dele. Principalmente, Deus se revela muitas das vezes no momento da dor e da aflição. Às vezes, quando não há saída para nós como ser humano, um olhar da vida como ser humano, a gente pensa que não, acabou, não existe mais saída, mas para o Senhor há uma saída. Para o Senhor Jesus, é Ele que nós pregamos, que Ele é a saída. Então, não tente se esconder da presença de Deus, Ele vai te encontrar, porque Ele está em todos os lugares, Ele é onipotente, onisciente, Então, Ele está em todos os lugares e Ele está aí na sua casa. Medite nessa palavra e eu deixo com muito carinho para vocês, tá bom? Vamos iniciar mais um episódio com o pastor Evanildo Ferreira. Muito bem-vindo, pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Antônia. Eu quero agradecer a oportunidade a Deus
E esse espaço que você está me dando de vir aqui no seu programa para falar alguma coisa sobre a minha vida. Estou aqui à sua disposição, cumprimentando a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Amém. Realmente, o senhor tem uma trajetória de muitos anos na presença do Senhor, né, pastor Evanildo? Tantas obras, tantas vidas foram alcançadas através do seu testemunho ali na prática, né? Presencialmente, tete a tete. Mas nem sempre foi assim, né, pastor? O senhor não nasceu no lar evangélico, mas nós gostaríamos de conhecer como é que foi que Jesus te encontrou, como ele te alcançou, de que forma foi? Em primeiro lugar, eu sempre já falei que eu nasci no interior do interior. Pastor. Eu já falei para os meus filhos, Marcelo e a Mirlene, que eu sou filho de seringueiro. Para quem não sabe, eu sou filho de seringueiro. Cortei seringa. Eu com 10 anos de idade, eu cortava seringa no interior do estado de Rondônia, ali em Ariquemes. E assim foi a minha vida. Eu sou filho de cearense com amazonense. Meu pai era cearense e a minha mãe era amazonense, era índia pura, minha mãe. Né? Minha avó era índia pura. E o meu pai veio do Nordeste, conheceu minha mãe aqui no Amazonas, se casaram. E desse relacionamento nasceram 8 filhos, né? E aí hoje tem 6 vivos, né? Nós somos 6 irmãos vivos, mas a nossa vida não foi muito fácil, né? Nossa vida foi uma vida muito difícil, só não passamos fome, mas era uma vida muito difícil no interior. E eu já falei para os meus filhos como é que foi a nossa trajetória, às vezes não gosto que a gente fale, mas é realidade, né? Eu para chegar onde eu cheguei hoje, como diz no ditado popular, eu ralei muito. Sim. Foi muita ralação para chegar onde eu cheguei. É verdade. E o senhor teve a oportunidade de estudar ou não? Isso aí é uma boa pergunta. Isso aí, para você ter uma noção, e quem nos assiste, eu quando comecei a estudar, eu tinha 9 anos. Olha, pastor. Eu comecei a estudar lá com a lamparinazinha, né? Tocado a querosene. Eita, pastor. E, como eu disse, a minha vida foi muito difícil. A minha primeira sandália que eu calcei, a idade, eu tinha 9 anos quando eu calcei a minha primeira sandália. Nós morávamos na mineração São Lourenço, ali depois de Nova Mutum, ali da velha Mutum, quer dizer, você cruzava o Rio Madeira, ia para a mineração São Lourenço, e ali foi onde eu calcei a minha primeira sandália. Eu calçava a sandália e colocava meus pés e ficava meio de banda assim, que eu não sabia calçar sandália, né? Você vê a dificuldade hoje. Sim. Hoje os filhos hoje não calçam sandália havaiana, quer calçar sandália de marca, Nike, não sei o que, é tanta coisa, né? Sim. Inclusive os meus filhos são assim, né? Então a nossa vida foi muito difícil, meus pais muito pobres, e no ano de 1965 meu pai faleceu, e aí nós tínhamos que trabalhar, eu era adolescente. Eu tinha na faixa era o mais velho dos 8 filhos? Não, eu sou o mais novo. O mais novo? Eu sou o mais novo. Eu tenho um irmão que ele tem 78 anos, o meu irmão mais velho, né? Então nós ficamos num seringal chamado Seringal Guarani, que fica de Ariquemes, subindo no Rio Jamari. E em 68 nós viemos para Ariquemes. Foi 2 anos antes da Copa do Mundo, nós viemos para Ariquemes, morar em Ariquemes. Morar em Ariquemes era uma metrópole, né? Em comparação com a gente saía dentro do mato, como nós morávamos, viemos para Ariquemes, era uma vilazinha chamada Vila Nova, ali em Ariquemes, as margens do rio Jamari, e ali nós ficamos até o ano de 78. Em 78 eu conheci a irmã Marineusa. Conheci a irmã lá em Ariquemes? Em Ariquemes. Conheci a irmã Marineusa. E aí deu certo o negócio, né? E aconteceu, daí conheci a Marineusa, nós casamos, aí viemos para Porto Velho. Foi uma trajetória. Aí a vida já melhorou mais um pouco, né? Então a vida já melhorou. Então o senhor nasceu, como falar, né? É índio mesmo, nasceu no mato. Nasci no mato. Hoje você está no meio da selva amazônica, tem uma antena parabólica lá. Sim. E você vê o mundo todo, né? Naquele tempo você ficava incomunicável. Era o meu jeito. A gente tinha até medo das pessoas. Quando chegava no barraco da gente, a gente corria com medo. Era igual índio mesmo. É mesmo, pastor? Hoje eu como a gente, na nossa linguagem evangélica, eu já estou no paraíso, né? Com certeza. Da onde eu vim... Meu Deus, pastor, realmente. Se tivesse uma fitinha cassete daquela que você gravava e passasse a rodar para você ver a nossa trajetória,
Você dizer, não, então hoje eu sou o mais feliz do mundo, sou eu, porque o que eu passei certeza. e onde eu estou hoje é bênção de Deus, não tem outra explicação, foi Deus. O Senhor foi muito bom, o Senhor Jesus foi muito bom com o Senhor, né, pastor? E aí, chegamos em Porto Velho, o meu primeiro emprego em Porto Velho foi no posto do Jorginho, que vai no sentido do aeroporto. Inclusive, o Jorginho teve esse dia no meu Posto de gabinete. gasolina, Posto de São Paulo? gasolina, Fui trabalhar de frentista. Ah, sim. Eu trabalhei de frentista, trabalhei como chefe de pista, depois eu passei a ser gerente de posto de gasolina. Teve um tempo aqui que eu gerenciava 7 postos de gasolina em Porto Velho. Eu conheço tudo de combustível, eu sei. Tirei densidade de combustível, assim, até na chegada das balsas. Então, o seu primeiro emprego, de carteira assinada, foi aqui em Porto Velho. Antes o senhor era só... trabalhava avulso. Então, meu primeiro emprego foi no posto Jorginho. Esse Jorginho, ele está vivo. Ele teve esse dia no meu gabinete. Pastor. E eu até resolvi uma situação para ele. É muito meu amigo, foi que me deu a mão para que foi o primeiro emprego. Eu trabalhei 10 anos com ele. Me deu a mão, foi onde eu construí a primeira casinha, foi através do emprego com o Jorginho. Hoje ele tem uma filha, a Joyce, que teve esse dia no meu gabinete, foi uma satisfação muito grande, porque nós estamos muito difícil, ele me deu emprego, o meu primeiro pastor, emprego. E assim, voltando assim, naquele passado tão difícil, tão dolorido que foi na sua infância, se eu tinha sonhos assim de construir algo, se eu era um menino sonhador, ou se eu nem sonhava, não tinha nem como que eu posso dizer, esse privilégio de sonhar, não tinha nem tempo para sonhar, como é que era na sua infância? Boa pergunta, porque naquele tempo a gente não tinha essa mente aberta da juventude, até porque ele nasceu lá dentro da mata, né? No caso, não tinha nem uma perspectiva de vida, né? Eu não tinha nem perspectiva de vida. Mas depois que eu conheci a irmã Marineusa, a minha mente abriu, né? Sim. Que a gente chegou em Porto Velho, a gente não tinha casa, pagava aluguel. E aí quando nós chegamos, ela falou, bom, eu vou trabalhar para comprar o material para nossa casa e você vai trabalhar para manter a casa. E assim nós fizemos. Ela foi trabalhar e eu também. Ela ficou trabalhando até quando a gente conseguiu fazer um barraquinho de 4x4 aqui em Porto Velho. 4x4? Era 20 telhas. Fizemos uma casinha. Nossa, muito E essa casinha era tão pequena que a gente entrava de frente e saía de costa, né? De tão pequena. Que era tão pequena. E aí, o que aconteceu? Desse relacionamento, aí veio a Mirlene. A Mirlene nasceu, né? A Mirlene veio... Uma situação difícil que a gente estava ainda. Inclusive a gente tinha, em casa nós tínhamos um ventilador, me lembro muito bem que era ventiladorzinho, que eu ganhei um ventilador que era daquela marca Eletromar. Aquele ventiladorzinho, ele, para ficar quieto, a gente botava ele em cima de um pano no quarto e amarrava um cordão nele e na parede, para ele não se mover, porque ele se tremia todinho assim. Senão ele ficava E assim foi a vida, né? Era muito difícil, era muito difícil. Eu falo hoje para o Marcelo e a Mirlene que eles já nasceram num berço de ouro. Bem diferente do meu nascimento, que lá onde eu nasci, a cama era feita de palha de arroz, palha de banana e um paninho em cima. Dava uma coceira que você nem imagina como é que acontecia, né? E eles nasceram já numa clínica, com ar-condicionado, aquela coisa toda. E hoje eu até cobro dele, tem que cuidar muito bem da gente, porque eu cuidei bem de você, né? Então a nossa vida foi assim, né? Até a gente conhecer Jesus. A gente conheceu Jesus e nós tinha... Você já estava com a irmã Marineusa? Já estava com a Marineusa, já estava casado. Nós conhecemos, passando uma dificuldade muito grande, financeira. E você tinha quantos anos? O senhor tinha quantos anos quando o senhor casou com ela? Eu era bem novinho, né? Mas eu sempre digo, Antônio de brincadeira, que eu era cabeludo, e eu era mesmo, e tenho foto que me garante isso. E aí eu conheci, quando nós casamos, eu tinha 24 anos, tá? Bem novinho. Uma vez era bem novinha, eu tinha 21 anos. Eu tinha 24 anos. E quando a gente, já aqui em Porto Velho, passando uma dificuldade difícil, alguma situação financeira, e aí foi quando eu fui para a igreja, né? É claro, muitas vezes a gente só busca Deus na hora da dificuldade, porque não era para ser assim. A gente deveria buscar Deus e as pessoas devem buscar Deus com prazer, quando as coisas estão tudo bem, a geladeira cheia, até uma continha bancária, se for possível. Mas geralmente as pessoas só buscam Deus na hora da dificuldade. E foi o meu caso. Mas uma coisa de tudo isso que é bom é que Deus, a Bíblia diz que Ele é misericordioso. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E aconteceu isso comigo. Mesmo nessa infidelidade, mas Deus teve misericórdia de nós. Conheci Jesus no ano de 1992. Passando prova, eu aceitei Jesus
Era prova financeira, pastor? Tudo. Era tudo? Tudo. Doença, enfermidade? Tudo. Era funil, era vendaval mesmo, para acabar mesmo, certo? A coisa estava feia. E aí, num retiro de carnaval, a convite de um pastor, o saudoso pastor Cipriano, que já está na eternidade, eu estava indo na igreja missionária do Dia do Brasil, eu posso dizer. Sim. E aí convidou a gente... Ali da Amazonas? Na Amazonas, ali na rua Uruguai, depois da Amazonas. E aí nós fomos num retiro de carnaval que ele convidou a gente para a gente ir. E esse retiro ia para Ariquemes, de Ariquemes ia para o município de Montenegro. E de Montenegro a gente ia para uma fazenda, uns 30 quilômetros de uma fazenda do moço que morava em Ariquemes, dentro de um posto. O nome dele era até Dilson Caldato. Ele tinha uma fazenda e nós fomos para esse retiro. E lá no dia 1º de março, aliás, no dia 28 de fevereiro, teve um culto na cidade de Montenegro, e nesse culto que estava pregando era o já falecido Osmar Vilhena, estava pregando, e eu fui para Santa Jesus nessa noite. Só que eles não fizeram o convite. Né? Não fizeram? É por isso que nós, assembleianos, temos o costume de fazer o apelo, insiste, até com muita insistência, mas é necessário, é preciso. Verdade. E aí ele não fez o apelo nessa noite, e lá na fazenda, na noite seguinte, eu me levantei do banco com a maior dificuldade e fui lá na frente e aceitei Jesus, no dia 1º de março de 1992, passando prova que estava naquele momento. E uma coisa interessante, irmão, é que eu não conheço outra pessoa que aconteceu comigo. Eu aceitei Jesus no dia 1º de março e no dia 3 de março eu fui batizado nas águas. 2 dias após eu aceitar Jesus, fui batizado nas águas. Nunca vi isso. Né? Também não. Eu nem sabia o que era batismo. Nem sabia, não explicaram o que era batismo. Eu sei que me pegaram, levaram no garapé, me botaram dentro d'água, mas aquele batismo representou muita coisa na minha vida. Minha vida mudou a partir daquele dia 1º de março de 92, faz 33 anos mais ou menos, mas a minha vida nunca mais foi a mesma. E o que o senhor acha que, assim, essa transformação, pastor, o que foi que mais impactou? Qual foi essa mudança? O que o senhor teve que deixar quando o senhor desceu as águas, quando o senhor sentiu ali a presença de Deus? O que o senhor fazia antes que não agradava a Deus e que o senhor não deixou de fazer? Muito bem. Na realidade, essa transformação rápida que aconteceu na minha vida, era tipo assim, foi uma necessidade de Deus para comigo, a misericórdia de Deus, porque eu não gostava de igreja, não gostava de crente, não queria nem saber de igreja. Às vezes as pessoas iam lá para casa, as irmãs se reuniam para fazer um culto lá em casa, eu entrava para dentro do quarto, pegava 2 travesseiros e botava nos ouvidos para não ouvir nada. Mas Deus tem suas maneiras. Resistente, então, né? Vamos usar a expressão incrédulo de tudo. Sim. Que eu não era uma coisa nem era outra. Eu não era católico, nem era evangélico, não era nada. Era um bicho doido. Era, né? À toa. À toa, podemos dizer assim. E Deus precisava fazer isso na minha vida. A minha transformação foi 4 dias. Aceitei no dia 1º de março, e quando foi no dia 3, no dia 4, eu cheguei em Porto Velho, mudado, transformado. Eu gostava de tomar cerveja, eu gostava de dançar. Dançava ruim, mas dançava. O quê? Forró? Forró tudo. E eu fazia tudo isso, mas em 4 dias Deus tirou isso tudo de mim. Bebida, farra, eu posso até dizer aqui, nada contra quem está me assistindo, mas eu fui o maior torcedor do Flamengo. Eita, era fanático pelo Flamengo. Eu fui o maior torcedor do Flamengo de Porto Velho. Lá em casa tinha um mastro de 30 metros, lá em cima tinha uma bandeira do Flamengo lá em cima, e eu brigava pro Flamengo, chorava pro Flamengo, aquela coisa toda. Mas durante desses 4 dias que aconteceu essa conversão da minha vida, eu larguei tudo isso, deixei festa, deixei tudo, deixei futebol, deixei tudo. Hoje a minha vida é para Jesus. Então foi uma transformação radical na minha vida. Então, e faz isso 33 anos. E nunca mais a minha vida foi a mesma, e nunca voltei 1 milésimo atrás de servir a Deus, né? Sempre ali. Sempre ali, esperando a volta de Jesus. Essa foi a minha vida. Então, realmente, foi a verdadeira transformação, né, pastor? A genuína, que realmente o senhor foi transformado e não quis voltar para aquelas velhas práticas, né? Porque tem muitas pessoas que não se firmam ali, não tem aquela convicção, aquela firmeza, aquela decisão, e acaba voltando para trás, né, pastor? Não consegue se firmar. É o teu negócio. O evangelho, ele é mudança, né? O evangelho, quando você aceita o evangelho de coração, realmente, porque Paulo diz que
Paulo dizendo na sua epístola, diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então o Evangelho, quando chega na vida do homem e da mulher, realmente uma mudança total, não tem jeito. Ele muda todo o comportamento dele, todos os prazeres, Deus tira tudo, porque aconteceu isso comigo. Eu tenho uma experiência própria que Deus fez isso na minha vida. Foi radicalmente a minha vida mudada, nunca mais foi a mesma. E uma coisa que eu sempre digo que durante esses 33 anos que eu sirvo a Deus, nunca voltei atrás, nunca pensei em voltar atrás, pelo contrário, avançando para frente. Glória a Deus. No meu alvo. E como que foi esse processo para se tornar obreiro, pastor? Com quanto tempo chegou esse chamado nessa área, pastor? Importante isso aí. Eu na igreja, na hierarquia da igreja, eu fui todos os patamares da igreja. Eu fui auxiliar, fui cooperador, fui diácono, fui presbítero, fui evangelista autorizado, fui evangelista consagrado e cheguei ao pastorado. Tudo eu fui numa escadinha. Por todos os processos. Todos os processos. Isso na Assembleia ou na outra na Assembleia, igreja? Na Assembleia. Tudo na Assembleia. O senhor passou um período ali na outra igreja, se reconciliou e depois passou para a Assembleia, Eu fiquei 1 ano e 3 meses na Igreja Missionária Unida do Brasil. Fiquei 1 ano e 3 meses. Aí por alguma razão eu pedi para sair e fui para a Assembleia de Deus. Lá foi que o meu ministério começou. Tudo começou lá. Mas eu fui todo esse patamar, toda a escadinha direitinho. Entrei pela porta. Né? Aí cheguei ao pastorado. Eu passei 19 anos para chegar ao pastorado, mas cheguei. Glória a Deus. A gente vai para um intervalo e já a gente retorna. Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados, Igreja, Gota do Amor, de Alumínio. Glória a Deus, voltamos! Gente, que bênção, né? Que história abençoada do pastor Ivanildo, nosso vereador aqui na cidade, na capital, né? Compartilhando toda a sua trajetória tão difícil, né? Que ele passou e hoje quem ele se tornou. Então, assim, a gente não pode desprezar nenhuma experiência que Deus permite que passamos. Por mais que difíceis que possam ser essas experiências que o Senhor permita, não despreze nenhuma, porque no momento certo o Senhor faz o extraordinário, né? O de repente de Deus não é no nosso tempo, é no tempo dele. Às vezes a gente pensa, de repente o pastor tá assim, de repente aconteceu. Não, não é de repente, foi uma trajetória, né? O de repente de Deus às vezes é no momento dele, no momento que ele quiser. Então vale a pena a gente colocar a nossa vida diante do altar do Senhor Jesus, sabendo que ele toma conta, ele direciona todas as coisas, né? Então vamos voltar aqui o bate-papo com o pastor Ivanildo, que está sendo uma bênção, né? Ele é uma pessoa abençoada, alegre, né? Que tem essa história de superação abençoada. Então, pastor, estou falando, né, que foram 19 anos para o senhor chegar ao pastoreio. Em algum momento o senhor pensou na sua mente, será que vale a pena? Está tão demorado. Meu Deus, tanto tempo para chegar ao pastoreio. E aí pessoas, às vezes, que chegam logo, ou que ultrapassam, ou que, sei lá, já vai para pastor, não chega nem passa por tudo isso. Por que comigo é assim? Já passou isso na sua cabeça? Na realidade, é como eu falei, né, gente... Eu nunca pedi para ter cargo na igreja. Sim. Nunca pedi, as coisas aconteceram naturalmente, na vontade de Deus. Nunca pedi para ser diácono, nem presbítero, nem evangelista, nem pastor. As coisas aconteceram. Agora, uma coisa certa é que eu sabia que eu ia ser pastor um dia. E eu sempre disse que eu queria ser... Ardia no seu coração. Ardia, só que eu não falava para ninguém. Eu me comportava igual Maria, guardava tudo no coração, né? Eu sabia que eu ia chegar lá, e eu tinha certeza, e eu sempre disse que eu queria ser consagrado pelo pastor Joel. E isso aconteceu. Era o seu desejo. Era o meu desejo e a minha convicção, eu sabia que ia acontecer isso aí. E isso aconteceu. A minha consagração em Cacoal, mais ou menos há 12 anos atrás, foi o pastor Joel que orou por mim, ele colocou o óleo sobre mim também, e naquele dia eu fiquei muito feliz porque estava no meu coração, né? E eu fui supervisor de área durante 19 anos. Depois eu fui dirigente de igreja, de congregação, como diácono, como presbítero, como evangelista e pastor. Eu fui dirigente de congregação muitos anos e depois eu fui convidado pelo pastor Joel para ser supervisor de área. E fiquei 19 anos dirigindo setor. Eu sempre digo que Deus gosta muito de mim porque... E usava sempre o pastor Joel. Eu sempre dirigi setor grande em Porto Velho. Os maiores setores de Porto Velho foi dirigido por mim, eu e a Marineusa.
E às vezes alguém até que ficava meio assim, porque, poxa, o pastor Evanilson só vai para Setor Grande, mas eu só fui para Setor Grande em Porto Velho, não desmerecendo os demais, que tudo para mim é gente, é pessoas que a gente trabalha, né? Mas durante 19 anos eu trabalhei como supervisor, e quando foi 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu senti no meu coração de dar lugar para outro, né? Tem muita gente nova, não que eu não tenha vigor ainda, que eu tenho muita saúde, tenho saúde boa, graças a Deus, mas eu cheguei para o pastor Nelson e entreguei a supervisão, né? A Maria Deus ficou preocupada um pouquinho, achando assim que será que é de Deus? Mas eu tinha no meu coração que o que eu tinha que fazer como obreiro ativo, assumindo posição, no caso, porque eu continuo fazendo a obra de Deus, eu continuo trabalhando, fazendo a obra de Deus, pregando. Estar na frente, né, pastor? É uma responsabilidade muito grande, né? E assim, 19 anos, né? A mente cansa, o corpo sente, né? A sua esposa também não estava naquele vigor todo, né? Então, querendo ou não, é importante dar realmente lugar para outro. Foi o que eu fiz. Para que a obra não venha sofrer, né? Também às vezes, né, pastor? E aí a gente fez isso aí, cheguei com o pastor Nelson e cheguei, pastor, o senhor colocou no meu lugar. A Maria Lúcia falou, rapaz, será que é de Deus? Eu tinha certeza que era de Deus, porque eu não estava deixando a obra, abandonando, não quero mais saber de evangelho, quero saber de pregar o evangelho, eu continuo pregando evangelho. Claro. Pregando evangelho, orando pelas pessoas, visitando as pessoas, eu estou fazendo isso normalzinho, só não tenho cargo, né, de supervisor, mas estou trabalhando normalmente na obra de Deus, frequentando os cultos normalmente, né, e aí falei para ele, e tipo assim, ela falou que podia a gente ser penalizado por Deus, aquela coisa, mas eu tinha certeza que não era isso. Eu tinha minha consciência tranquila que dentro do meu limite eu fiz o que era para fazer para Deus, na obra de Deus, como supervisor, como dirigente de igreja. Então eu estava tranquilo e estou tranquilo até hoje, porque eu estou fazendo a obra de Deus ainda. Com certeza. Nesse período de 19 anos pastoreando, né, tantas, ou antes mesmo, né, se eu já dirigi igreja, o senhor pode citar experiências que o senhor viveu, né, histórias de pessoas, curas, algum momento sobrenatural, o que mais lhe marcou nesse período todo, trabalhando para Jesus, né? Foram muitos anos, né? O que mais lhe marcou nesse período? Na realidade, você hoje, infelizmente, quem não conhece a vida de um pastor, critica, né? É claro que em toda a sociedade, em todo meio da sociedade, tem pessoas boas e pessoas que não são muito boas, né? Em todos os segmentos, né? Só do evangélico, do católico, no meio do advogado, no meio de juiz, desembargador, todo mundo tem os bons e os que não são. Isso aí é fato. Não adianta a gente querer dizer que não é. Isso é uma verdade. Mas a vida de um pastor não é muito fácil. Eu creio que vocês conhecem também um pouco disso aí. O seu esposo sabe do que eu estou falando também, o irmão Marcos sabe daí. É uma renúncia. Não é muito fácil, é renúncia. Eu passei 19 anos, aliás, eu tenho 30 anos fazendo a obra de Deus. Sim, verdade. E nesse período de 30 anos não é muito fácil, é uma renúncia total. Eu sempre fui presente, né? Eu sempre fui presente nos trabalhos da igreja. E acredito que isso foi um diferencial, né, pastor? Foi diferencial. No caso, o verdadeiro obreiro, ele está ativo, ele está ali, ele está presente em todos os eventos, né? E eu tinha certeza da minha chamada. Quando o pastor João me chamou para a supervisão, na época, ele disse, irmão Evanildo, você quer ficar total ou parcial? Ele perguntou para mim, eu digo, eu quero total. Quero ficar total. E assim foi feito. Eu fiquei totalmente para a igreja, 24 horas, não tinha hora, não tinha dia, mas foi tá. Então o senhor trabalhou totalmente. Aí o senhor saiu do seu emprego? Saí, abandonei tudo. Assumi. Sim. Nesse tempo, inclusive, eu trabalhava com meu filho, o deputado Marcelo, né, que tinha uma loja de informática. E eu trabalhava com ele, mas aí eu larguei tudo e fui para a obra totalmente, 24 horas direto. Eu fiquei 19 anos trabalhando 24 horas servindo a Deus para a igreja, né? Que por sinal é muito gratificante você fazer a obra de Deus. É um privilégio, né, privilégio, isso é muito bom. Eu gostava e gosto ainda de fazer, só que não com essa veemência que eu fazia. Mas a gente continua fazendo, mas é momento difícil, é de oração, é de jejum, é de presença, é mexendo com gente. Não é muito fácil mexer com gente, é muito difícil. Você tem que ter muita habilidade, muita graça de Deus para fazer a obra de Deus, como ela requer da gente, né? É verdade, porque não é só um pastor, né? É psicólogo,
teólogo, é várias profissões de uma só, porque você auxiliava em tudo, né? A questão das vidas, né? Inclusive eu falei esse dia no parlamento, ali na Câmara de Vereadores, eu falei sobre isso aí, né? Que o pastor, ele às vezes é até delegado. Para resolver problema de família, juiz, olha tudo. Então, essa chamada, eu tinha certeza dessa minha chamada. Eu tinha certeza que eu ia passar por esse processo todinho, mas eu louvo a Deus, para mim foi uma das coisas boas que aconteceu na minha vida, que eu nunca pensei em ser um pastor. O filho de um seringueiro, cortando seringa, e de repente agora pastor num púlpito de uma igreja, é muito gratificante isso, não tem dinheiro que pague, né? Então eu sou muito feliz de ter passado por todo esse tempo, servindo a Deus como supervisor, e estou feliz, muito feliz com Jesus. Pois é, vamos falar dessa nova fase também, né, pastor? Hoje o senhor está, né, como vereador ali na Câmara, e assim, era algo que ardia no seu coração também como pastoreio, ou aconteceu? De como que veio, como surgiu, né, esse convite, como surgiu essa iniciativa de o senhor representar? Na realidade, eu nunca me envolvi diretamente na política. O Marcelo foi candidato a vereador por 2 vezes. Primeira eleição ele perdeu, a segunda foi eleito vereador, depois foi candidato a deputado, ganhou e teve a reeleição, mas eu nunca me envolvi diretamente. Sim, o senhor só acompanhava ali, né? Por quê? Porque eu como supervisor, eu não poderia, mas não devia estar nos púlpitos falando de política em púlpito. Então, eu nunca falei do Marcelo em política no púlpito, nunca pedi voto para o Marcelo. E a irmã Marileusa que se envolvia mais, podemos até dizer mais direto, ela se envolvia, mas eu ficava sempre nos bastidores, né? Orando e acompanhando ele. Nunca tinha, e eu não tinha pretensão nisso. Alguém até disse na época que eu entreguei a supervisão, irmã Antônia, porque o pessoal fala, né? É ser humano, né? O ser humano é falho. E alguém até disse que eu tinha deixado a supervisão para concorrer a um pleito eleitoral. Surgiu, né, essa conversa, né? Você ouviu falar nisso, né? Pois é, mas nada disso não é verdade. Deus sabe do que eu estou falando. Não é verdade. Não tinha nada, assim, planejado. E certo é que antes de eu viajar no ano passado de férias com a família, eu tinha falado para a Marileusa que eu ia ser vereador. Ela não gostou muito, mas brincando. Eu disse, eu vou ser vereador, tá. Aí nós viajamos, quando voltamos, um dia eu estava lá na casa do meu filho, do Marcelo, e ele disse, pai, é o seguinte, o senhor é meu candidato, né? Isso aí foi um negócio que a Marileusa não gostou muito, né? E assim, ela achava que ia ficar só no sítio, descansando. E aí o que acontece? Aí vem aquela preocupação dela, os familiares. O pastor Evanildo não é para se envolver em política, é o homem de Deus, aquele negócio todo. E todo mundo preocupado comigo, né, que vai para a política, porque geralmente o que as pessoas pensam hoje, que tem um parte de sentido, sei lá, mas as pessoas dizem, vai para a política... E se desvia, se corrompe. Vai para a faculdade, se desvia. Essas coisas aí, e geralmente, Antônio, isso aí... Aí generalizam, né? Generalizam. E não podem fazer isso. E não pode fazer isso. Sim. A gente sabe que às vezes acontece. Mas não é sempre. Aí, quando o Marcelo fez esse convite... E aí começou o negócio a fluir. Foi fluindo. Ele disse, rapaz, eu aceito, tá? Mas eu tive muita dificuldade nessa nova empleitada, podemos dizer assim. Foi muito difícil porque eu passei 30 anos, ou 30 anos, podemos dizer assim, diante de um púlpito. Sim. E de repente eu saio diante de um púlpito e aí eu vou para a rua pedir voto, vou para o parlamento, numa bancada lá, numa tribuna. Isso muda tudo. Inclusive eu tinha muita dificuldade pouca gente sabe, mas na campanha, quando ela estava chegando no meio da campanha, eu quase desisti, porque eu tinha dificuldade de fala, eu estava totalmente alheio a tudo isso aí. Esse universo aí, eu estava totalmente fora, e eu pensei em desvanecer, pensei em sair. Rapaz, eu não quero esse negócio, isso não é para mim. Mas um dia nós estávamos numa reunião com o deputado Marcelo, ele reuniu a equipe e me colocaram numa roda. E a pergunta é, em que o papai está tendo dificuldade? Na realidade, a dificuldade era toda. E aí, qual a dificuldade dele? Aí
partir daquele dia, houve orientações e tudo, aí melhorou. Aí eu melhorei 75%, melhorei. Mas não foi muito fácil, porque falar na igreja é fácil. Falar do evangelho, eu tenho uma habilidade para falar e é gostoso demais falar do evangelho. Então isso eu não tenho dificuldade. Agora, falar de política foi muito difícil. Eu chegava nas reuniões... Porque não era uma coisa que o senhor dominava. Dominava, então, querendo ou não, tudo que é novo dá um frio na barriga, dá um medo. Deus me livre, né? é complicado. Então, e eu chegava nas reuniões, e aí os queridos da paz do Senhor, Pai do Senhor para os irmãos, aquele negócio todo, glória a Deus. Meu Deus, aquela é uma tribulação da minha vida. E o linguajar é outro, né, pastor? Mas aí, não é que eu deixei sair, né? Sim. Essa essência eu não posso Mas deixar. É saber diferenciar, né, pastor? Eu estou aprendendo mais, no decorrer eu estou aprendendo. Mas a minha vida hoje como vereador, nós fomos aí eleito aí com 2.963 votos, foi a minha votação. Uma votação muito boa, por sinal. Sim. Agradecendo aqui até os meus 2.693 63 eleitores, né? Na realidade, eu não sou vereador desses 2.963, eu sou vereador de mais de 500 habitantes da cidade de Porto Velho. Eu sou vereador de toda a população de Porto Velho, distritos e adjacências. Então, sou vereador de todos, né? Mas foi muito difícil, mas a gente chegou, estamos bem, assim, eu estou tranquilo, estou tranquilo, quanto servindo a Deus. Geralmente, na política, quando você se elege, você se afasta da igreja, eu estou congregando direitinho, estou indo na escola dominical, estou indo no culto de doutrina do meu pastor, que mandando até um abraço aqui para o evangelista Bosco, que é o meu pastor, ele setor 12, que era o 14, né? E cumprimentando aqui o meu pastor, o presidente, o pastor Nelson também, que o pastor Nelson não deu apoio para ninguém, mas também ele não se opôs para mim, quando até dizendo, voltando lá um pouco atrás, quando eu fui falar para ele não questionou, agradecendo aqui o pastor Nelson pela acessibilidade dele, que não questionou, e eu disse para ele que a única coisa que ele disse para ele, não esqueça que você é pastor. Então eu estou mantendo a minha integridade, estou feliz, estou tranquilo com Jesus, servindo a Deus normalmente, nada me desabona, né? Nada, eu até disse de me eleger, eu disse para mim viver até morrer eu tenho. Eu sou aposentado, eu e minha esposa somos aposentados, para comer até morrer a gente tem, né? Não depende de política para viver, né? Graças a Deus, que Deus providenciou para mim. Mas estou muito feliz. Que bom, pastor. Realmente Deus é maravilhoso, né? Como Ele surpreende as pessoas que realmente estão ali disponíveis para que Ele venha fazer. Tudo que é novo, como o senhor falou, né? Teve dificuldade porque tudo que é novo, Ele nos dá realmente a gente fica resistente às vezes, porque a gente não domina. E tudo que a gente não domina, a gente sente medo, né? E isso é normal. No meu caso. E isso é normal. Quando eu comecei também aqui com o programa, que era algo que eu não dominava, eu nunca pensei em fazer o que eu estou fazendo, então a gente realmente sentia um pavor dentro de nós, né? Era uma tremedeira, né? Não conseguia falar direito, gaguejava um monte, errava as palavras, mas até que com a prática, pastor, a gente vai melhorando. Estou 100%? Não, que a gente não é 100%, né? Mas a gente vai melhorando a cada dia, isso que é importante, ficar nessa dependência de Deus, deixando que Ele trabalhe aos pouquinhos no nosso coração, né? Porque... Inclusive, você está falando, eu tenho muita dificuldade ainda na Câmara, mas quero mandar um abraço aqui para o meu presidente, Gideon, se estiver assistindo o programa, que por sinal a gente se relaciona bem, eu tenho um relacionamento muito bom com todos os vereadores. Que bom, pastor. É muito bom, eles me respeitam muito como vereador Glória e como pastor. Inclusive, esse dia uma funcionária da casa chegou para mim e disse: pastor, eu não consigo chamar o senhor de vereador. Para mim só me chama de pastor. Eu digo, faça isso aí, porque pastor é a vida toda. E vereador não é. Então a gente está feliz lá trabalhando, dentro do nosso limite, está mandando muito, inclusive na hora dessa entrevista que nós estamos falando aqui, eu já venho de uma visita lá na T28, na linha 28 ali, fazendo uma demanda, e nós estamos trabalhando, saindo dentro do gabinete e atendendo todo mundo, irmão. A gente atende todo mundo no gabinete, nosso gabinete está à disposição. Sim, inclusive eu já fui lá, né? O senhor recebeu a gente muito bem. E uma coisa interessante, o programa deve estar chegando no final, e eu quero dizer o seguinte, é que esse ex-seringueiro nasceu lá dentro da mata, fiquei até os 14 anos dentro da mata, e para a glória de Deus, no dia 1º de janeiro de 2028, eu assumo a presidência da Câmara de Vereadores de Porto Velho. Então isso é só Deus que faz isso, não tem outra explicação. É Deus mesmo. Ele é especialista em surpreender, pegar alguém que não era nada e transformar em alguém que pode representar
vamos dizer, um povo, uma nação, né, pastor? Porque assim, tende só a crescer, pastor, né? Quando o senhor entrou nisso, né, entrou nesse novo desafio, tem outras portas depois aí para o Senhor. Então, assim que Deus faz, Ele vai fazendo a gente evoluir a cada dia. O que a gente não pode perder, pastor, é a nossa essência. A nossa essência de cristão. Porque a gente pode falar assim, eu estou ali, mas eu não sou aquilo. Ou não sou... Porque assim, as pessoas gostam de rotular a gente por algo, né? Mas o nosso rótulo, a nossa marca, a nossa identidade é ser servo em primeiro lugar de Jesus. Inclusive, você está falando sobre essa de não mudar. O nosso gabinete tem um diferencial, inclusive. Nem todas as pessoas que trabalham são evangélicas, sim, mas tem um padrão no gabinete. Nosso gabinete, eu sempre estou falando, nosso gabinete tem que ser referência, não melhor do que os demais, mas a gente tem a nossa postura diferente, claro, a nossa fala diferente. Que a vez que nós fomos para ali, nós temos ali, foi essa legislatura, nós temos ali, tem o pastor Bruno, tem Combate, tem Santana, tem o vereador Paroca também, que serve a Deus, a vereadora Sofia, tem Adriano, e tem várias pessoas ali que se diz evangélicas, então essa legislatura está sendo uma benção. Inclusive nós estamos sentados numa bancada, tem a Sofia, tem o Pedro Jeová, e o pastor Bruno. Nós intitulamos a bancada evangélica lá na Câmara de Vereadores. Nós quatro sentamos ali, nós quatro ali. Uhum. Então tem sido uma bênção de Deus ali. Eu estou feliz, irmão. Glória a Deus. A gente vai para mais um intervalo, a gente já retorna. Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados, Igreja, Gota do Amor, de Alumínio. Voltamos! Glória a Deus! Que entrevista tremenda, né? Que tremendo conhecer a história do pastor Ivanildo, sua trajetória, nosso vereador, né? Tudo que Deus fez na vida dele, como Deus transforma, né, gente? As pessoas não conhecem muitas das vezes a nossa história, muitas pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer a história do pastor Ivanildo, né? Às vezes as pessoas criam rótulos a nosso respeito sem conhecer quem foi nós lá atrás, qual foi a nossa trajetória, né? Tantos desafios que nós tivemos que enfrentar para chegar até aqui, ou para chegar onde Deus deseja que chegamos. Não é fácil, mas vale muito a pena, né? Hoje o nosso pastor vereador, né, reconhecido aqui na cidade, né, tem uma trajetória na Igreja Assembleia de Deus como pastor, né, há 19 anos, liderando ali grandes setores, grandes igrejas. E aí a gente se pergunta, né, meu Deus, né, para alguém lá atrás, né, um serigueiro, né, pastor? Como que, né, conseguiu chegar a graça de Deus? A misericórdia de Deus faz a gente alcançar coisas que a gente jamais imagina. Aquele versículo de Isaías que fala que os pensamentos de Deus são maiores, né? São maiores e mais altos, porque a gente jamais imaginaria, pastor, chegar onde o Senhor Jesus ele nos coloca. É só pela misericórdia dele, é só por ele. Olha, eu peço para você que está nos assistindo que você já compartilhe essa entrevista, tá bom? Olha, deixe seu comentário, tá? Deixa aí, diga de onde você está falando, se é daqui da cidade, qual bairro que você está falando, qual igreja. Deixa um recadinho aqui para nós, tá bom? Vai ser muito bom ver, ler e responder os seus recadinhos, tá bom? Olha, nós também, né, temos... na tela vai aparecer o QR Code, que você pode estar contribuindo aqui com esse programa, tá? É um programa que é um programa com o objetivo de levar história de superação, né? Testemunhos onde vidas serão alcançadas. E para que esse programa continue no ar, né? Nos ajude, vai aparecer aí e você pode estar contribuindo. E também, se você deseja contar o seu testemunho, assim como o pastor Ivanildo está contando a sua história aqui, e deseja contar aqui no programa, entre em contato com a gente no telefone que vai aparecer na tela, tá bom? Se você deseja ser
um patrocinador, um parceiro aqui do programa, né, que sua empresa passe durante as entrevistas, nos intervalos, também entre em contato com a gente, vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente para somar e crescer juntos nesse objetivo de levar o reino de Deus para muitas pessoas, tá bom? Vamos voltar aqui o bate-papo com o pastor, finalizando, né, esse último bloco. Felizes diante de Deus, porque ele é um Deus que nos surpreende, né, pastor? E eu gostaria de saber se na sua cabeça tem sonhos, projetos ainda a realizar na sua vida ainda? Na realidade, essa chama do evangelho no coração, ela não saiu ainda, irmão Antônio, ainda não saiu, né? Glória a Deus, que não saia. Fazer a obra de Deus é coisa gostosa, é coisa maravilhosa, né? Quando você tem certeza da chamada sua para fazer a obra de Deus, isso é muito importante. Então, principalmente a minha esposa, ela é muito dedicada na obra de Deus, ela é companheira, mas Deus, ela é feroz, ela é terrível, né? Então, a gente ainda planeja isso aí. Na realidade, eu tenho... O que eu tenho de bom, Deus tem me conservado, a saúde minha é muito boa. Glória a Deus. Eu tenho uma saúde muito boa. Esses dias eu fiz um check-up aí, tirei quase 1 litro de sangue aí e fiz uns exames, mas muito exame, e levei para a doutora, ela conferiu tudinho e praticamente não deu nada. Tudo intacto, né? Eu tenho 70 anos completados, né? Eita, eu sempre até brinco ainda que esse pessoal que trabalha comigo, a gente sobe barranco, desce barranco correndo e eles ficam para trás. Eu tenho saúde boa, graças a Deus. Não tenho pressão alta, colesterol, diabetes, eu não tenho nada, né? Eu até brinquei esses dias que para morrer, eu devo morrer bem rapidinho assim, do estalo, né? Porque a saúde é boa. Eu tenho uma dificuldade muito grande também, posso até dizer aqui para os telespectadores que estão nos assistindo, que eu janto todo dia. Isso não é legal. Eu sei que não é legal pela minha idade, mas eu sempre digo que se eu não jantar, eu não consigo dormir. Pastor. Passa a noite acordado, mas se eu jantar... Já é um costume, né, pastor? Com 10 minutos após a janta, eu bebo mais ou menos quase 1 litro de água assim gostosa, e daqui a pouco eu estou dormindo. Dormindo eu tenho facilidade, eu deito, logo estou dormindo. Então, isso é bênção de Deus. Quando eu vou no médico, o médico, você não tem nada, eu digo, isso aqui é a bênção de Deus. Isso é a misericórdia de Deus com a minha saúde. Então, eu tenho saúde boa. Então, eu pretendo ainda fazer o obra de Deus depois dessa tarefa que foi um chamado também para trabalhar em prol da nossa sociedade de Porto Velho, que voltando assim o lado político, um pessoal muito sofrido. E eu dizia na minha campanha, irmã Antônia, que eu queria ser vereador não para fazer, eu queria ser vereador para continuar fazendo o que a gente faz. Nós temos uma associação dirigida pela minha esposa, chamada Colo de Mãe, sim, que a gente trabalha todo final de mês, a gente tem um local que a gente vai numa nós igreja, num bairro. Ali também aqui, pois você sabe disso, você está trabalhando junto, um trabalho muito bom, muito gostoso, é mexendo com gente. Eu gosto de mexer com gente, gosto de estar no meio de gente e me sinto bem no meio de gente, porque eu sou povo, eu sou gente, porque eu já passei muita dificuldade e sei o que é passar dificuldade. Então essa associação tem trazido esse acalento, pelo menos, não é que gostaria de fazer, mas pelo menos o mínimo do possível para a gente fazer para o povo, a gente está fazendo. Então, como vereador, a gente está trabalhando, indo nas casas, eu ando em casa, em lugarejo, pulo cerca, garapé e faço tudo aí atrás do povo. Agora mesmo nós tivemos aí numa linha, então meu trabalho é esse, né? É fora do gabinete. Estou saindo nas ruas, vendo a dificuldade do povo e levando a demanda para o nosso prefeito. Aliás, eu quero aqui nessa entrevista aqui também, irmã Antônia, agradecer ao nosso prefeito Léo Moraes, sim, que tem sido um parceiro, tá? Ele tem sido um parceiro, os secretários dele também têm sido muito bons comigo, aonde eu chego, eles me recebem muito bem, então parabéns, Léo Moraes, pelos seus secretários, são muito bons, parabéns para ele ter me recebido muito bem, nossa secretaria. Então, a nossa demanda tem dezenas, centenas de pedido de providência. Nós temos feito isso aí, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo os pedidos e cobrando. Nosso povo está indo para a secretaria fazendo a cobrança e, dentro do possível, aí os secretários estão nos atendendo, então tem sido uma bênção de Deus, trabalhando para o povo. A minha missão foi trabalhar para o povo. Isso, e dessa forma, pastor, o senhor continua trabalhando para Jesus. Continua trabalhando. Porque servir as pessoas é servir ao reino de Deus. Porque nós fomos chamados para servir nessa terra. Não importa onde estejamos, em que cargo desempenhamos, o importante é servir, né? Então, a saúde que Deus está lhe dando é realmente para o senhor continuar servindo, né? Ajudando as pessoas assim, né? Como
o senhor pode levar uma oração, aconselhar alguém, porque além de seus ir lá com a comunidade, né, entender o problema das pessoas, as situações, o senhor pode levar uma palavra de fé. Né? Na verdade é o que a gente está fazendo, né? A gente entra nas casas, no final, inclusive na nossa campanha, irmã Antônia, a gente terminava as reuniões, a gente levava sempre um pastor e esse pastor fazia uma oração pelo povo, geralmente na nossa campanha, né? Nós sempre estava na campanha, nós estávamos falando de Jesus na nossa campanha para vereador. Então, o nosso trabalho continua fazendo, mexendo com gente. E eu gosto de trabalhar para gente, né? Amém. Nosso povo, né? Então, eu quero agradecer muito a Deus, onde nós estamos, com muito cuidado, com muito temor. Não é fácil, ser político não é fácil, mas é só você querer. Eu sempre falo que teve vários personagens, podemos dizer assim, mas teve um personagem que sempre me espelha na Bíblia, Daniel. Daniel, ele chegou no palácio de Nabucodonosor, ele era um adolescente chegando à juventude, e se tornou mas político. Ele se prostrou ali, a Bíblia diz que ele, capítulo 1 de Daniel, versículo 8, ele diz que ele colocou no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei. E ele venceu, né? Ele demonstrou o que ele tinha aprendido com seus pais e trouxe para o palácio. Então, estou levando isso para a Câmara de Vereadores. Ali nós estamos sendo uma bênção, estamos sendo uma luz, não desmerecemos demais. Nós estamos ali como uma luz para aquele parlamento. Tem sido uma bênção de Deus, me tratam muito bem, me respeitam muito bem como pastor. E a minha parte eu estou fazendo como pastor, como crente, eu estou fazendo isso aí. Então, tem sido uma bênção de Deus para mim. Estou fazendo a obra de Deus. Estou pregando o Evangelho. É isso mesmo, é isso mesmo. O Senhor, Deus só lhe, vamos dizer, deixou o Senhor no cantinho na questão de pastoreio, mas fazer a obra é independente de estar com um cargo, né, pastor? Verdade. É independente. Né? Então, eu estou muito feliz por essa oportunidade. Eu é que estou. Eu quero que o Senhor deixe uma palavra final para os nossos irmãos que vão nos assistir, né? Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, né? Deixa aí para as pessoas que podem estar desenganados, podem estar sem esperança, né? Para o Senhor deixar uma mensagem de reflexão. Muito bem, eu quero deixar aqui para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, nossos irmãos, amigos. Esse dia eu disse que um dos maiores sermões que Jesus pregou na terra, quando ele estava andando nessa terra, está escrito no capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, 28, 29 e 30. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa foi a mensagem de Jesus, a mensagem universal, chamando a todos. O Evangelho de Jesus é poder, é transformação. Eu quero deixar uma mensagem para você, e você que está nos assistindo, procure uma igreja mais próxima da sua casa, levante a sua mão, aceite Jesus e a sua vida nunca mais será a mesma. Muito obrigado, irmã Antônia, pela oportunidade, que Deus continue te abençoando. Amém, glória a Deus, que bênção, hein? Que bom conhecer a história do pastor Evanildo. Eu tenho certeza que você foi edificado aí na sua casa. Nós estaremos finalizando, né? Eu estou muito rouca, e eu não estou conseguindo falar muito, mas assim, agradeço a participação de vocês aqui no programa, e eu tenho certeza que onde você estiver, essa palavra vai te alcançar, tá? O meu pedido a você, não deixe de compartilhar esse testemunho, compartilhe no grupo dos amigos, compartilhe nos seus status, né? Nos ajude aí nessa divulgação, tá bom? Deixe seu comentário aqui no YouTube, porque quando você comenta, quando você clica no gostei, o YouTube vai entender que você está gostando desse assunto e vai mandar para mais pessoas, tá bom? Então não deixe de comentar, não deixe de curtir, e nós nos encontramos no próximo episódio, se assim o nosso Senhor permitir. Você crê? Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados, Igreja, Gota do Amor, de Alumínio.